Então, os exercícios que estavam para vocês realizarem, né, eram estes, que era o cálculo das massas molares dessas substâncias aqui. Então, vocês precisam de uma tabela periódica, como eu expliquei na última videoaula, né? Para cada elemento químico, você encontra a massa desse elemento químico lá na tabela periódica. E, que estão aqui em vermelho neste exemplo, né? Irão considerar quanto tem de cada um desse elemento. Então, por exemplo, aqui tem 3 oxigênios, por isso que a massa do oxigênio está sendo multiplicada por 3, né? E lá no final, você vai somar tudo que você encontrou e esse valor que você somou corresponde à massa molar da substância. Então, é algo lógico. Você vai pegar a massa de cada componente. Se você tem 3 oxigênios, logicamente é a massa de 3 oxigênios e não apenas de 1. E a soma é a massa de toda a substância. Então, esse conhecimento é fundamental para a gente dar continuidade. Aqui estão as respostas, né, os resultados, então você pode comparar, observar. Se tiver algum resultado diferente daquele que você encontrou, volta no exercício e busque aonde que foi o erro, tá? E isso, pessoal, a gente vai utilizar esse valor de encontrar a massa molar. Ele é importante porque é um valor que a gente consegue estar transformando, né, mol em massa, que é algo mais palpável. Então, a massa molar, ela é o quê? A massa de um mol de composto. A massa de um conjunto, que a gente chama de mol, desse composto, tá? É como se eu estivesse medindo a massa de 12 ovos, de uma dúzia de ovos, né? E daí, agora, a gente vai estar utilizando uma formulazinha. A gente pode fazer por regra de 3 também. Normalmente eu prefiro ensinar por regra de 3, né? Mas existe essa fórmula que pode ser aplicada, que é para quê? Olha só. Aqui seria está sendo representada uma reação química do N2 mais 3 mols de H2, e aqui tá faltando a flecha, tá? Aqui tem uma flecha, formando 2 mols de NH3. Então, aqui é uma reação que acontece muito industrialmente para formar amônia. Então, aqui, da forma como nós lemos, né? Eu estou lendo 1 mol de N2, reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. Então, se eu preciso colocar e desenvolver essa reação química na prática, eu vou precisar, por exemplo, pesar 1 mol de N2, pesar 3 mols de H2, para que forneça a quantidade de NH3 que está representado aqui. Eu não tenho como pesar 1 mol nessa unidade, né? Não tenho uma ferramenta que vá me fornecer esse valor em mol. Então, eu vou utilizar a massa molar para poder ver o quanto que eu vou pesar mesmo em gramas, essa unidade palpável. Então, 1 mol de N2, a quantidade em massa é apenas calcular a massa molar, né? Já que a massa molar é a massa de 1 mol do composto. Então, se vocês forem na tabela periódica, cada nitrogênio apresenta massa de 14, como nós temos 2 nitrogênios aqui nessa substância, né, que é o gás nitrogênio, o total de 1 mol de N2 é 28 gramas. 3 mols de H2, eu posso utilizar essa fórmula que está aqui abaixo. Olha só, essa fórmula N é a quantidade em mol, então nesse caso são 3, né? Aonde que eu sei isso, prof? Essa informação da quantidade em mols está contida na reação química, esse valor grande que tem aqui na frente da substância. Então, 3 é igual a massa, que eu quero saber qual é, para poder pesar, dividido pela massa molar. Massa molar do H2, vou lá na tabela periódica,
cada hidrogênio tem massa igual a 1, 2 hidrogênios têm massa 2. Então, eu vou colocar esses valores aqui, aqui nessa fórmula. Vai passar isso aqui para lá, multiplicando. Eu vou ter que a massa é igual a 3 vezes 2. A massa de H2, então, é 6 gramas, tá? Então, essa formulazinha aqui, pessoal, que é a fórmula do número de mol, é uma fórmula que nós usamos para poder estar transformando unidades. Quais unidades? Transformando mol para unidade em grama ou grama para mol. Se a minha quantidade de mol que eu quero, né, converter e saber quanto que tem de massa, se essa quantidade em mol é 1 mol, o valor da massa molar ele já me fornece, porque a massa molar é a massa de 1 mol do componente. Se eu preciso saber, então, por exemplo, a massa de 1 mol de H2, isso aqui, eu calculo isso e já vai me fornecer direto. Se eu quero 3 mols de H2, nada mais é do que aquilo que eu calculei, que é a massa de 1 mol, vezes 3. Não é isso? Então, 1 mol de H2, observando na tabela periódica, é 2 gramas. 1 mol de H2 é 2. 3 mols é 3 vezes 2, que é 6. Então, essa fórmula está fazendo isso.